Bom dia, gente. Hoje, domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, ele ressuscitou. Você não tem como destruir e matar um filho do Eterno. Nenhum. Ele vive. Louvado seja o Eterno. Vamos entrar hoje no capítulo 49. Estamos chegando no final de Gênesis. E nós vamos observar aqui agora que Jacó, como um patriarca, ele profetizou o futuro dos seus filhos. E para cada filho ele deu uma bênção. Vamos estudar esse capítulo. Depois do nosso último vídeo, nós falamos, não o último agora, mas o vídeo anterior sobre quando Jacó adoece, ele dá a bênção para os 2 filhos de José. Agora ele vai dar a bênção para os 12 filhos de Jacó. Depois dessa bênção que José voltou para a capital, né, que a gente não sabe qual que era na época, já que o Egito teve várias capitais. Hoje é Cairo, mas já foi Mênfis, já foi... como é que chama aquela outra lá? Uma outra lá. Já foram várias capitais do Egito teve, então fica difícil, né? Alexandria também. Vamos lá. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos para que vos anuncie. Olha aqui. Vou dizer para vocês, ele não fez uma predição, ele fez um anunciamento. Ele disse o que vai acontecer com vocês no futuro, o que vai acontecer com a tribo de vocês, o que vai acontecer com os filhos de vocês. Ele não fez uma predição, como se faz uma predição como hoje as pessoas fazem, né? Os ledores de sorte fazem. Ele não fez isso, ele não leu sorte. Ele entregou uma profecia. É diferente predição com profecia. Profecia se cumpre, predição pode ser, depende da vontade, depende das circunstâncias. Mas profecia não depende de circunstância. Anunciamentos, como ele disse aqui, não depende de circunstâncias. É o que vai acontecer. Aí você fala assim, Miriam, mas como é que Jacó sabia? Ele era um patriarca. Jacó tinha a bênção de Abraão e de Isaac, seu pai. Ele era um profeta. Como Abraão foi um profeta. O espírito de profecia de Abraão veio quando ele nasceu, no nascimento dele, antes do nascimento dele, na verdade, porque quando a mãe ficou sabendo que estava grávida, houve aquelas profecias dizendo que ele seria um prejuízo para a cultura da época, né? Tanto que a mãe o rejeitou e o pai teve que esconder. Desde Abraão, o Senhor já estava preparando Jesus de Nazaré. 2000 anos antes. Nós já falamos sobre isso. Quando o Senhor, é porque
Gente, é o eterno, é o eterno. Não tem nem o que falar, é o eterno. Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Os filhos de Jacó já sabiam, o pai falou para eles, se entrou por aqui, saiu por aqui, é outro problema. Se entrou por uma orelha e saiu pela outra, é outro problema. Mas que Jacó anunciou e disse aos filhos, é isso que vai acontecer com vocês. Ajuntai, versículo 2, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Rubem era alto, grandão, fortão, turbulento como as águas. Não serás o mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai, subiste à minha cama e a contaminaste. Lembram quando Rubem fez isso, dormindo com a ama de Raquel? A ama de Raquel estava muito possivelmente em depressão, né, por causa e Jacó já não dava assistência para as concubinas. Ele mal tinha, ele estava também com depressão, gente. Ele também entrou em tristeza. A Raquel era o amor da vida dele. Então ele se afastou. Então nesse período de afastamento de Jacó das mulheres dele, o Rubem, né, foi lá consolar a menina, né? E a diferença de idade deles não era muito grande, né? Porque naquela época eles casavam muito cedo e tinham filhos muito cedo, então a diferença deles devia ser 15, 16, 17 anos, então não era muita diferença. Então, Rubem fez o que fez. E por isso ele perdeu o direito de primogenitura dele. Foi o que o pai dele falou aqui, ó, turbulento como as águas, não serás o mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai, subiste à minha cama e a contaminaste. Olha isso. Ele disse, você vai ser colocado lá embaixo. Talvez o último dos moicanos, por causa dessa coisa. Mas tem mais. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Lembra quando eles foram lá naquela tribuzinha que a menina foi, que roubaram a irmã dele, né? E eles foram lá e mataram todo mundo? Pois é. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Também foram eles que decidiram que deveriam vender, não vender, matar José, né? Só que depois mudaram de ideia. Jacó ficou sabendo. No seu conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Pois no seu furor mataram homens, e na sua teima jarretaram touros. Vocês estão vendo por que o Eterno tem que curar o coração e a alma e a natureza dos filhos de Jacó? Da mesma forma que ele tem que curar a minha natureza pecaminosa, que não consegue amar. Como estamos longe do Eterno. Olha aqui o versículo 7 para Levi e para Simeão. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Viu?
Versículo 7, vamos ler de novo? Para Simeão e Levi. Levi, gente, é a tribo que depois o Senhor elegeu para serem os representantes dele na terra. Olha a profecia de Jacó para eles. A tribo de Levi precisa ser curada tanto quanto todas as outras, porque Levi tinha um coração de ira, um coração de furor, um coração de vingança. Hoje nós temos ministros também que precisam dessa cura. Não é porque os levitas foram escolhidos pelo Eterno para representar ele diante do templo e cantar ao Eterno diante do templo de Israel, que eles eram bonzinhos e santinhos. Não, não eram. Olha aqui. Olha o que o pai deles disse. Simeão e Levi são irmãos e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens e na sua teima juntaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Ele realmente fez isso, né? Levi não herdou nada, não herdou terra nenhuma. Eles foram eleitos para sacerdócio e por isso eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor. Olha como é que o Senhor cura Levi. Você não vai ter nada aqui. Você não merece nada aqui. A única coisa, para você se redimir diante de mim, você vai ter que me servir. Alguns dizem que o ministério não é para quem é bonzinho. O ministério é para quem precisa ser curado. O ministério é para quem precisa ser curado. Porque quando você ajuda as pessoas, você está se curando também. Você está vendo você nelas e disse, elas precisam de cura como eu preciso, então eu vou me redimir ajudando elas a se curarem, porque aí eu também vou me curar. Vocês acham que o Senhor me fez fazer isso? É por quê? Porque eu sou boazinha? Não, é porque eu preciso de cura. Eu não consigo amar. Eu não consigo amar. Quando eu vejo uma muçulmana toda coberta na rua, aquilo me irrita. É porque eu não amo. O Eterno precisa melhorar isso no meu caráter. Por isso que ele me colocou em Londres, para conviver com isso. E diz, Miriam, você precisa aprender a amar. Levita. Se o Senhor colocar alguma coisa na sua mão para você realizar dentro da obra, servindo a Ele, é porque você precisa ser curado, como Ele fez com Levi aqui. Aí Ele vem para Judá. Judá, a ti louvarão os seus irmãos. E a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Gente, Jacó já estava dizendo, de Judá vai vir o rei de Israel, virá o rei de Israel da tribo de Judá. Olha aqui, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como a leoa. Quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos.
Gente, que coisa mais linda! Jacó já estava predizendo a vinda do Messias. Olha a profecia de Jacó para Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta videira mais excelente lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão mais escuros do que o vinho, e os seus dentes mais brancos do que o leite. Jacó. Quase 2000 anos antes de Jesus de Nazaré. 1000 e tantos anos antes de Davi e de Salomão. Era ele ou não um profeta? Versículo 13. Zebulon habitará no litoral e servirá de ancoradouro de navios, e o seu termo se estenderá até Sidom. Gente, essa profecia é muito interessante. Zebulon habitará no litoral e servirá de ancoradouro de navios. Como é que ele ia saber isso? Ele soube, o Senhor mostrou para ele. Porque a tribo de Zebulon herdou o litoral. Moisés que determinou isso. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Está dizendo que a tribo de Issacar iria lavar a terra, mas que eles seriam também dominados pelos países, pelas tribos em volta, né? Como aconteceu. Ele não gostava muito de pegar no pesado, de ir para a guerra, por exemplo. Foi uma das tribos que nunca conseguiu conquistar todo o território. Eles preferiam fazer conchavos com os povos em volta para não precisar brigar. Por isso que ele fala que abaixa o ombro à carga. Tá? Dan, versículo 16, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho e uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Uau! Dan precisa de muita cura, hein? Ele era traiçoeiro. Ele fazia fortuna em cima dos outros, traindo, enganando. É povo que precisa de cura, como nós também precisamos, né, gente? Aí Jacó, quando viu todas aquelas situações, ele só disse: a tua salvação espero ao Senhor. Quando ele percebeu, quando por certo caiu a ficha dele, oh meu Deus, meus filhos são terríveis. Aí ele diz aqui o versículo 18, a tua salvação espero, ó Senhor, porque não tinha de onde esperar outra coisa, né, gente? Chega um momento na vida da gente que a gente só fala assim, Senhor, tem misericórdia. É o que ele fez aqui. No meio da profecia toda, ele vira para o Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, na tua salvação espero. Versículo 19. Quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá. Ixi. Mas ele a acometerá por fim. Uau. Quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá. Quer dizer, Gade vai ser sempre uma tribo que vai ficar lutando para se salvar. Mas ele diz que no fim ele vai conseguir vencer.
Versículo 20. De Assé o seu pão será abundante, e ele providenciará delícias reais. Ou Assé seria um trabalhador, um trabalhador, de sucesso. E através de Assé, a tribo de Judá, que era a tribo real, iria as providências financeiras e de comida e de tudo viria da tribo de Asser para Judá. Olha aqui, de Asser o seu pão será abundante. Quer dizer, ele vai produzir, né? Vai ser lavrador de terra, vai produzir bem. Ele providenciará delícias reais. Naftali é uma gazela solta que prefere palavras formosas. Então, Naftali seria um poeta da história, viu, gente? Naftali é uma gazela solta, quer dizer, o espírito livre, que profere palavras formosas. Ele era ele era o poeta, era o artista da família. Não se espera muito trabalho dele, viu, gente? Naftali, ele era mais dado às letras, tá? José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura. E o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. Uau! Olha a bênção para José. Versículo 22. Hoje, José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, quer dizer, os flecheiros, os filhos dele, né, os outros irmãos lhe deram amargura, e o flecharam e o perseguiram. Venderam ele, né, para o Egito. O seu arco, porém, permanece firme, mas ele não se entregou. E os seus braços foram fortalecidos pela bênção que o Eterno deu a José. José era perseverante, ele tinha um coração firme, como o Jacó disse aqui. Pelas mãos do poderoso de Jacó o passou o rochedo de Israel. Pelo Deus de seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima e com bênçãos do Altíssimo que jaz abaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Bênção bonita de José. A bênção de José e a bênção de Judá são muito bonitas. É incrível que o filho de Manassés, o filho de José, é que permaneceu junto a Judá. E que até hoje tem o DNA deles, assim, com certeza. Agora que descobriram a tribo de Dan, né? Mas Manassés, que é filho de José, foi que permaneceu ao lado, as duas tribos que permaneceram fiéis. Um pouco mais fiéis, né? Porque e Efraim, que é o outro filho de José, que foi que dominou o reinado, né, do norte. Aí vem a última bênção de Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça. Uau, Benjamim era forte, hein? Pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Benjamim ficou na tribo lá em cima, né, gente? Tribo de Benjamim.
todas essas são as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhe ordenou, dizendo: eu estou para ser reunido ao meu povo. Eu acho lindo esse jeito que eles falam. Eu estou para ser reunido ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, o Heteu, com aquele campo como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a caverna que está nele foram comprados dos filhos de Et. Acabado Jacó de dar-lhes instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Ele deve ter dado essa bênção sentado, né? Porque fala que ele recolheu os pés na cama. Ele devia estar sentado com os pés para fora, enquanto ele abençoou os filhos, enquanto ele profetizou sobre eles. Aí ele deitou, recolheu os pés, né? Botou em cima do catre. Por certo, eles o cobriram e ficaram ali esperando. Até que seu pai se reuniu ao seu povo. É um capítulo bonito, né, gente? Mas nós temos muitas lições aqui. Eu espero que vocês tenham absorvido essas lições. Aplicar na vida da gente essas lições é muito importante. Porque a gente começa a se entender, a se perdoar. E a saber aonde é que você precisa pedir o auxílio do Eterno sobre a sua vida. Eu sei aonde eu preciso pedir. Eu preciso pedir amor. Coríntios 13 precisa ser uma realidade na minha vida. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver amor, nada disso adianta. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E a você e a mim. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Hoje é 20 de abril de 2025. Só para deixar registrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde a mim também. Tchau, tchau.